No vídeo de hoje, eu quero trazer uma breve reflexão a respeito do perdão e do auto-perdão. Eu quero trazer uma breve reflexão a respeito dessa situação que muitas das vezes nós ficamos presos a elas. A questão de muitas das vezes não perdoar e a questão muitas das vezes de não se perdoar. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. E uma das coisas que nós precisamos aprender como seres humanos é que não tem como mudar o passado. Às vezes ficamos presos no passado e ficamos pensando, mas se eu pudesse voltar no tempo, a gente não consegue mudar o passado. Mas nós conseguimos mudar o presente e assim termos um futuro melhor. E se nós entendermos isso, a única coisa que nós precisamos fazer é nos acolher e entender que no passado nós não tínhamos a maturidade que nós temos hoje. E quando nós entendemos isso traz uma certa leveza para as nossas vidas. É entender que no passado eu errei, que no passado eu falhei, mas que hoje eu tenho a oportunidade de fazer tudo diferente. Isso não nos livra do peso, isso não nos livra das consequências, mas nos livra de prisões a qual muitas das vezes nós ficamos presos. E às vezes a nossa vida não vai para frente, às vezes a nossa vida não anda, porque nós estamos presos lá no passado, aonde estamos nos tornando prisioneiros de nós mesmos e esquecemos que o nosso Deus é um Deus perdoador, que o nosso Deus é um Deus que nos ajuda a vencer todas as nossas limitações. Então, no vídeo de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Como, Márcia, o que a Bíblia diz a respeito do perdão e o que nós podemos aprender com auto-perdão, que é a questão de nos acolhermos, de nos abraçarmos, de entender que falhamos, que erramos, mas que nós podemos mudar, que nós podemos daqui para frente seguir caminhos diferentes. Então, talvez esse vídeo é para você que vive, você já tem 30 anos, 40 anos, você já tem 20, ou você é um adolescente, ou você é um jovem, e você está carregando no seu coração uma culpa lá do passado de algo que aconteceu e que você não tinha controle nenhum sobre aquela situação. E que até mesmo hoje você olha e fala assim, nossa, mas se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje. Então esse vídeo é para você que carrega essa culpa, você que não consegue se perdoar, você que não consegue se perdoar de um abuso que aconteceu, você que não consegue se perdoar de uma perda que você teve, você que não consegue se perdoar dos projetos que não deram certo, você que não consegue se perdoar porque talvez você fez algo que atrapalhou a sua vida e hoje você fica se culpando. Mas se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse passado por isso, talvez hoje a minha vida seria bem melhor. Então esse vídeo é para você que carrega no seu coração um sentimento de culpa. E Deus, Ele quer livrar você desse sentimento de culpa. Ele quer libertar você dessa prisão que você se encontra. Porque quando nós carregamos isso no nosso coração, nós ficamos presos a isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Nós vamos entender o perdão de duas formas. Primeiro, o perdão vertical e o perdão horizontal. O perdão vertical é o perdão que vem de Deus. O Senhor, Ele pagou a dívida. Perdão fala de pagar dívida. Perdão fala de abrir mão. Perdão fala de perda grande. Ou seja, alguém vai ter que perder. Eu ouvi uma frase que ela é muito certa, que se fala muito em casamento. É melhor ter paz do que razão, né? Então, perdão é isso. É uma dívida paga, alguém teve que perder. E quando se fala de perdão, não é fácil.
Porque existe, muitas das vezes, nós vamos ter que pedir perdão, e muitas das vezes nós vamos ser aqueles que vai ter que liberar o perdão. Então, o perdão da forma vertical é o perdão que vem do alto. É o perdão de Deus, que Deus nos dá, que Deus nos concede. E Ele lança os nossos pecados nas profundezas e deles não se lembram mais. Mas nós nos lembramos e às vezes carregamos essa culpa. Mas eu quero dizer algo para você: Deus não se lembra dos seus pecados. Quando você se arrepende, quando você coloca diante do altar do Senhor, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o percurso deste mundo. Não há nenhuma condenação. Se porventura o adversário está usando circunstâncias para colocar na sua mente que você não foi perdoado, que você não é ninguém, que você colocar uma culpa no seu coração, se sinta perdoado no dia de hoje, porque o Senhor, Ele tem poder de perdoar até pecados. Ele tem poder. Isso não nos isenta da culpa, da questão das consequências. Esse perdão divino nos libera da culpa, mas ele não nos libera das consequências, isso é fato. Mas o que eu quero trazer aqui é que o Senhor, Ele nos perdoa. Então é o perdão horizontal. E o perdão na vertical é quando é algo entre mim e um amigo meu, entre eu e minha família, entre eu e alguém. Então a gente fala de perdão na horizontal, mas esse perdão na horizontal, ele também necessita da intervenção divina, porque a palavra do Senhor diz que nós não somos bons. Tudo que tem de bom em nós vem de Deus. Então, se nós só conseguimos liberar o perdão com a ajuda do Espírito Santo. E pedir perdão é uma decisão. Liberar perdão é uma decisão. E nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para que nós conseguimos pedir perdão. E até a ciência já comprovou, e a ciência defende que quando nós perdoamos, nós podemos obter curas, porque muitas enfermidades, elas vêm através da falta de perdão, às vezes pela mágoa, que significa algo guardado. Então, quantas pessoas levam pro leito do hospital aquela mágoa do pai na infância, aquela mágoa da mãe na infância, aquela mágoa daquele abuso na infância, e talvez porque não soube lidar com aquilo. Então hoje você está tendo entendimento: opa, eu fui perdoada por Deus. Deus não se lembra mais dos meus pecados, mas o adversário, o acusador, ele fica o tempo todo tentando lançar isso sobre nós. Ele fica o tempo todo querendo nos escravizar, tentando lançar setas para que nós venhamos ser confundidos acerca do perdão que nós já obtemos por Deus. Então, nós precisamos aprender isso. Somos perdoados por Deus, e o perdão vem por intermédio de Deus. É o Espírito Santo que gera em nós, porque em nós não há nada de bom. E o que acontece? Muitas das vezes, quando nós uma das nossas maiores dificuldades é essa questão do perdão. É eu chegar para um amigo, ou chegar para alguém e dizer assim: eu reconheço que errei, eu reconheço que falhei. Então, você ir lá e pedir perdão não é fácil, é um exercício diário. A gente precisa ir para o joelho e pedir: Espírito Santo, me ajuda a perdoar. Espírito Santo, me ajuda a perdoar. Espírito Santo, me ajuda a perdoar. Porque, irmãos, é muito difícil quando se fala de perdão, muito difícil. Porque quando se fala de perdão, fala de perdoar o pedófilo, de perdoar aquele pai que foi agressivo na sua infância, perdoar aquela mãe que foi ausente. Então, quando se fala de perdão, a gente precisa muito da ajuda do Espírito Santo. Muito da ajuda do Espírito Santo. E o que acontece? Quando nós perdoamos, é libertador. É libertador. As prisões, as amarras se quebram. Mas é um exercício diário e que não é fácil. Então, primeiro ponto: busque a ajuda do Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a perdoar. Espírito Santo, eu sinto ódio por aquela pessoa.
mesmo sendo cristã, mas me ajuda, Espírito Santo, me ajuda porque está escrito na tua palavra, ó Pai, que nós temos que perdoar. Então você vai pedindo ao Espírito Santo, me ensina, me ajuda. Ele nos ensina. Pede ao Espírito Santo que ele vai gerar isso no seu coração. E o que acontece? E vamos falar também de algo que nos afeta muito, que é a questão também do auto-perdão. Muitas das vezes nós conseguimos perdoar a outra pessoa e muitas das vezes nós não conseguimos nos perdoar, nos acolher. E você precisa se perdoar. Você precisa entender que tudo aquilo que aconteceu, você não tinha a maturidade que você tem hoje. Você estava desprotegida, você estava sozinho, você era imaturo. Então você precisa trabalhar esse auto-perdão, parar de ficar se condenando, se julgando e receber o perdão divino e receber o abraço, o acolhimento divino. Então essa reflexão para o nosso dia de hoje. Você é amada de Deus, Ele te ama muito, Ele não abre mão de você. Se perdoe, libere o perdão e se auto-perdoe. E eu vou ler aqui um versículo em Daniel, capítulo 9, que diz assim: Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. Então, o perdão e a misericórdia pertencem a Deus. Então, quando nós reconhecemos as nossas fragilidades, imediatamente o Senhor já nos perdoa. E o Senhor, Jesus, ele falou muito sobre o perdão na questão, se você tiver uma oferta e você não tiver bem com o seu irmão, deixa a sua oferta onde tiver e vai se reconciliar primeiro com o seu irmão. E aqui no livro de Mateus, no seu capítulo 18, no seu versículo 21, está escrito assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Olha só. Então, o que nós precisamos aprender? E logo abaixo, Jesus vai contar a história de um homem que ele pediu para ser perdoado por uma dívida que ele tinha, e o seu senhor perdoou a dívida dele. Mas quando o outro conservo foi pedir a ele que perdoasse a dívida dele também, esse que foi perdoado não perdoou. Então fica uma lição para nós. Muitas das vezes, quando se fala de relacionamento, é conflito na certa. Porque relacionamento é isso. Relacionar com pessoas não é fácil. Porque nós não somos fáceis. E muitas das vezes nós vamos ser feridos por quem mais amamos. Porque são as pessoas que nos conhecem melhor. Então, às vezes, uma palavra que aquela pessoa diz já nos desestabiliza totalmente. Porque aquela pessoa nos conhece como ninguém. Então, a ferida vem de quem amamos. O que acontece? Porque há uma importância sobre aquilo que a pessoa fala de nós, das pessoas próximas, das pessoas que amamos. Então, é isso que nós precisamos aprender. Entendermos que relacionamentos vai ter conflitos e que conflitos são normais, são para o nosso crescimento, mas eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso entender, se a pessoa não vir pedir o perdão, eu preciso ir até aquela pessoa. E é um desafio muito grande. É um desafio muito grande, porque nós, como seres humanos, temos tendências a querer ter razão, a querer provarmos que estamos certos. E aí entra a questão da humildade, porque quando se fala de perdão, fala de humildade. Fala de reconhecer, pisei na bola. Falei num tom alto demais, preciso voltar atrás e corrigir. Avancei os limites. Eu perdi o controle.
Opa, eu preciso ir lá atrás e resolver aquilo que está mal resolvido. Opa, eu preciso reconhecer a minha falha. E muitas das vezes reconhecer quem somos, reconhecer as nossas fragilidades é o nosso maior desafio como pessoas. Mas nós não conseguimos isso se nós não tivermos a ajuda do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que nos molda. E Jesus falou, eu irei e deixarei o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que vos guiará toda a verdade, esse Espírito Santo conselheiro. Então não adianta a gente ficar tentando resolver na força do nosso braço. Só vem com a ajuda do Espírito Santo. Então, para finalizar a mensagem de hoje, se liberta dessa culpa. Deus já te perdoou. Deus já te perdoou. E tudo que você precisa agora é trabalhar o auto-perdão. Cancelar todos os auto-julgamentos que você fica fazendo a respeito de si própria. Entendendo que você não tinha a maturidade que você tem hoje. E que se fosse hoje você faria tudo diferente. Mas que você não pode voltar no passado. Mas que você pode construir um novo presente e viver um futuro que você jamais imaginou. Mas isso nós só conseguimos com a ajuda do Espírito Santo. Então essa é a palavra que eu deixo para eu e para você. E que você se sinta abençoado. E que se essa palavra edificou a sua vida, se veio na hora certa, deixa aí nos comentários. Receba essa palavra como uma palavra profética para a sua vida. Se livre das prisões, das amarras. Não deixe que o inimigo te aprisione no pior campo que existe, que é a nossa mente. Às vezes, nós estamos presos dentro de nós mesmos. E essa é a pior prisão que o ser humano pode ficar. Então, busque essa questão, ore, clama ao Senhor, levanta um propósito de jejum, fala, Espírito Santo, me ajuda a perdoar a ausência do meu pai, me ajuda a me perdoar, me ajuda a me liberar o auto perdão para mim mesma. Então, muitas das vezes nós precisamos fazer isso, nos acolher. Talvez o que você precisa hoje não é liberar um perdão e nem de pedir perdão. Talvez hoje você é aquela que precisa do auto perdão. Entender que você já foi perdoada por Deus e que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam conforme os preceitos deste mundo, mas que andam em espírito. E entender que você não tinha maturidade que você tem hoje quando tudo aconteceu. Então se abrace no dia de hoje, se respeite e seja abundantemente abraçada pelo Espírito Santo.